Todo mundo sabe que a prisão do deputado Daniel Silveira é totalmente inconstitucional. Não existe nenhuma lei que respalde a decisão do STF. O STF apenas criou, inventou de uma hora para outra esse negócio de mandado de prisão em flagrante. Isso não existe, isso é tudo mentira. Está sendo apoiada pela própria mídia, né, que odeia o próprio governo. E como o Daniel é um bolsonarista, é óbvio que a mídia ela está apoiando aqueles ditadores, né, os censuradores, na qual um dia ela mesma pode sofrer com essas mesmas consequências. Apenas ainda não chegou até ela. E acredito que não vai chegar, porque essa militância do STF não é contra a esquerda, e sim contra a direita. Né? Para quem não sabe, hoje temos aí vários ministros que têm ideologias, né, diferentes de Bolsonaro. Já tiraram muitos bandidos da cadeia. Né? Eu tenho um vídeo que eu fiz mostrando pelo menos a maior parte dos bandidos que eles tiraram da cadeia. Basta assistir aqui nesse card que vai aparecer na tela do seu vídeo, ou no final desse vídeo vai aparecer também o vídeo para você assistir e ver quantos bandidos o STF soltou. Lembrando que essas informações são fatos, são informações públicas que estão na própria internet. Eu peguei todas essas informações na própria mídia tradicional. Ou seja, eu não inventei nada, não criei nada, não estou julgando, apenas estou mostrando os fatos como eles são. Não estou dizendo que os ministros são isso, não estou adjetivando esses ministros, mas assista o vídeo e veja quem realmente é mau. Se é o STF ou se é o Daniel Silveira. Procura saber quem realmente é o Daniel Silveira, não pela boca da mídia, mas quem realmente ele é. Procure por conta própria. Né? Não vai ser difícil você saber quem realmente é o mal dessa história. Agora, por que os deputados votaram a favor, votaram a favor da manutenção da prisão do Daniel Silveira? Olha só, foram 364 votos a favor da manutenção da prisão, votaram contra o próprio colega, já pensou? E apenas 130 votaram contra essa manutenção da prisão, essa prisão ilegal, né? Então, por que a maioria votaram em apoio a essa prisão ilegal do STF? Por quê? Por que eles foram contra eles mesmos? Porque eles estão indo contra eles mesmos, porque estão condenando de forma inconstitucional um próprio colega. Querendo ou não, uma hora a conta vai chegar para eles também. Acabou abrindo margem para que o STF tenha livre acesso de executar essa inconstitucionalidade na Câmara, a qualquer momento. Por que eles têm tanto medo? Simplesmente por causa disso. Ó, no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, os ministros, esses mesmos ministros aqui, eles vivem alternando lá no Tribunal Superior Eleitoral. E para quem não sabe, o Tribunal Superior Eleitoral, eles podem fazer muita coisa por lá. Por exemplo, podem tirar um candidato, remover um candidato, podem abrir um inquérito contra um candidato, né? Então, mesmo eles basta eles criarem, inventarem qualquer coisinha lá que eles quiserem, né? Como de acordo com esse mandado de prisão em flagrante que eles inventaram essa semana passada, eles podem inventar qualquer coisa lá também. Por que não? Eles são o Supremo, então nós estamos falando sobre o Supremo Tribunal Eleitoral. Então eles têm muito medo, porque as mesmas pessoas que estão no Supremo Tribunal Federal são as mesmas pessoas que alternam também no Supremo Tribunal Eleitoral. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Marcos Aurélio Melo, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso. Tá vendo aí? Então não tem para onde correr. Então os deputados estão lutando pela própria sobrevivência, já que dentre esses 364 aqui, mais de 160 estão respondendo o processo na justiça. Então isso é tipo uma troca de favor. Então é impossível haver realmente uma democracia dentro da Câmara. Eles não vão fazer isso de jeito nenhum, simplesmente pela sobrevivência deles mesmos. Por que a Câmara tem tanto medo do STF? Porque simplesmente eles também eles comandam totalmente o Tribunal Superior Eleitoral, tá? E lá eles podem fazer qualquer coisa com um candidato que vai se eleger nas próximas eleições. Lá eles podem mover bastante os pauzinhos, né? Então, fica aí a dica, para você aprender e saber quem realmente são essas pessoas que estão no TSE e no TSF. Então essas informações é para você conseguir raciocinar, né, e conseguir entender por que algo injusto está sendo apoiado pela própria Câmara. E no Senado é a mesma coisa. No Senado tem muito petista lá, tem muitos esquerdistas, muitas pessoas que são contra as ideologias do Bolsonaro, que são contra bolsonarista. Então lá no Senado, onde eles têm o poder de fazer algo contra o STF, eles não fazem nada. Estão engavetando há muito tempo os impeachments dos próprios ministros do TSF.
Eles estão engavetando há muito tempo, eles têm o poder para fazer isso. O Lazier é o senador que ainda está fazendo alguma coisa para frear o STF. Aqui ele diz: por suas arbitrariedades e por extrapolar suas atribuições, o STF merece ser repensado. Minha PEC 35/2015, que altera o sistema de indicação de ministro e estabelece mandato fixo. É um bom caminho para melhorar a corte. Com certeza, ele tem uma boa intenção. Espero que ele consiga, que é melhor fazer alguma coisa do que fazer nada, né? E só que o problema é que vai afetar um pouco o governo federal, né? O governo executivo. Porque se ele conseguir essa PEC, se ele conseguir aprovar essa PEC, a Bia Kicis do CCJ, que poderia muito bem lá mexer os pauzinhos para reduzir o tempo de aposentadoria desses ministros do STF, fazendo com que o Bolsonaro conseguisse nomear 2 novos ministros para o STF e assim tirar esses mais 2 petistas desse tribunal, isso melhoraria demais. Mas o problema é que essa PEC atinge esse objetivo. Para longo prazo seria bom, mas para esses ministros atuais essa PEC não vai valer de nada praticamente. Mas melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. Então muitos ali na Câmara estão gavetando, tanto no Senado quanto na Câmara, estão gavetando pedidos, projetos, PECs muito importantes para a população, justamente porque acaba atingindo o interesse do próprio STF e da própria Câmara. Por exemplo, se a Câmara atende o pedido de impeachment do povo, dos deputados que ali estão trabalhando realmente para o povo, o que acontece? Se os deputados aprovarem isso, aqueles 160 que estão pendentes com a justiça, com algum tipo de processo, vão sofrer com certeza, sem nenhuma sombra de dúvida, processos que estão ali parados contra eles de forma acelerada para que o julgamento deles sejam feito bem rapidamente e eles saiam de cena pelo próprio STF. O STF pode fazer isso tranquilamente, sem nenhum problema, tudo dentro da justiça, né? Entre aspas, justiça, dentro da lei constitucional. Então, vamos assistir esse vídeo aqui, só pra gente entender um pouco sobre essa comentarista aqui que fala que a entrada da Bia Kicis no CCJ vai ser mesmo que uma declaração de guerra. É uma declaração de guerra para o STF. O próprio STF já mandou recado lá na Câmara, né, para que eles não venham, já tá influenciando. Olha só como é o STF. Eles já estão influenciando lá dentro. O STF é um partido, pessoal. Eles não são uma instituição como a gente imaginava. A instituição é só no nome mesmo, só oficialmente na Constituição que está escrito isso, mas na prática não funciona dessa maneira. Pelo menos é o que eles demonstram, né, na prática. Então eles já deram o recado lá pro parlamento que vai ser uma declaração de guerra a entrada da Bia Kicis na CCJ. Para quem não sabe, a Bia Kicis é uma guerreira, uma pessoa que realmente está lutando pelo povo lá dentro daquele... É uma das poucas, né, mas tem bastante pessoas lá, cerca de 170 pessoas que realmente estão lutando pelo Brasil, lá dentro da Câmara. O resto são totalmente... tem pendências com a justiça, então eles pensam só neles mesmos, né, na sobrevivência deles e na impunidade que podem obter com o STF, né, pelo menos na prática é o que eles estão demonstrando. Talvez eles dentro da lei não estejam demonstrando isso, mas na prática é o que está acontecendo, né, porque eu não consigo entender como que uma Câmara de Deputados consegue ficar de joelhos, deixando um outro poder interferir totalmente dentro das decisões da Câmara. Eu não consigo entender isso não, isso não entra na minha cabeça. E a Bia Kicis, ela pode sim fazer alguma coisa lá, pode mexer os pauzinhos, pode desengavetar muitos projetos, várias PECs e pedido de impeachment, né? Uma delas é a redução, por exemplo, do tempo de aposentadoria dos ministros do STF. Se ela consegue fazer isso lá, isso significa 2 ministros a menos, 2 ministros petistas a menos no TSF. Ou seja, o presidente da República poderá nomear mais 2 ministros lá dentro. E assim conseguiremos enfraquecer esse partido. Não é a instituição, não é a Constituição que vamos enfraquecer. Nós estamos querendo enfraquecer o partido, essa ideologia que tem dentro hoje do Tribunal Superior Federal. Não tem nada a ver com a instituição, a Constituição, ou AI-5, ou sei lá, esses besterol aí que a mídia gosta de ficar tagarelando com objetivo de interesse próprio. Vamos aqui ver o vídeo para você entender um pouco melhor. Agora sim, Thaís, o Supremo está mandando um recado também com plano de ataque. Então traz a sua apuração, que é super importante. É assim que a gente trabalha aqui na CNN. Sempre tem os 2 lados da questão. Aliás, o bom jornalismo é assim, é básico. Vamos lá, Thaís.
Mona, é justamente por essa agenda que o Caio trouxe pra gente que o Supremo, ministros do Supremo, enviaram recados ao Palácio do Planalto e também à cúpula do Congresso Nacional, dizendo que, se confirmada a indicação de Bia Kicis à Comissão de Constituição e Justiça, isso será lido como uma declaração de guerra ao Supremo. O que eu apurei, Mona? Que ministros da Corte conversaram com ao menos 4 auxiliares do presidente Jair Bolsonaro entre ontem e hoje e enviaram esse recado. Eles listaram ali uma série de atos já protagonizados pela deputada. Ela defendeu, por exemplo, ela é autora de uma proposta de emenda à Constituição que reduz a idade de aposentadoria compulsória dos ministros de 75 para 70 anos, o que abriria a chance do presidente Jair Bolsonaro indicar mais 2 ministros até o fim do seu mandato. Ela também defendeu que os militares invadissem, fechassem o Supremo Tribunal Federal. Ela também pediu o impeachment dos ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes e também xingou o então decano Celso de Mello. Então, esses recados foram passados claramente tanto ao Palácio do Planalto, ao governo Jair Bolsonaro, como à cúpula do Congresso. E qual que é o sentimento agora ali no Supremo, Mona? O sentimento é de que esse recado deve sim surtir efeito e Bia Kicis não deve assumir a CCJ. E qual que é o sentimento agora ali no Supremo, Mona? O sentimento é de que esse recado deve sim surtir efeito e Bia Kicis não deve assumir a CCJ. Conseguiram entender? O STF já tá mexendo os pauzinhos lá dentro da Câmara. Como a Câmara ela já está de joelhos, né? Então é muito provável que a Bia Kicis não vá para a presidência da CCJ. É bem provável. Ou seja, o STF é um partido político. E se alguém disser ao contrário disso, então não está acompanhando a política, porque esse poder do STF está influenciando em outro poder. Entendeu? Então eles estão influenciando a forma de decisões, tanto do Senado quanto do Congresso. Isso mostra na prática. Eles estão fazendo isso, não é eu que estou dizendo que eles são um partido político. Eles que estão demonstrando isso na prática. Não é eu que estou dizendo. É eles que estão mostrando na prática a grande influência que eles têm em outros poderes. Tanto que nós vemos através desta votação aqui. Os próprios deputados votando contra eles mesmos. Eles não votaram contra o celular, contra a atitude de mau uso do celular ou as palavras que o Daniel falou. O Daniel é uma pessoa muito boa. Quem realmente conhece essa pessoa sabe que ele é uma pessoa boa, tem uma boa índole, é uma pessoa que estuda, que está estudando na universidade, ele quer melhorar de vida, ele luta, é um guerreiro, é um policial militar, ele é uma dessas pessoas que realmente luta pelo país. Né? Então basta conhecer a vida dele, não vou falar mais nada dele aqui não, basta você ir lá e acompanhar como é o trabalho desse cara. O que ele falou ali no vídeo é o que milhões de pessoas, não estou falando de milhares, não, estou falando de milhões de pessoas que tá engatado na garganta querendo dizer também o que acham do STF, mas que são cidadãos que falam isso sim, por que não? As pessoas às vezes falam besteira, com raiva mesmo, mas não agem, porque somos pessoas que trabalhamos dentro da lei, dentro da Constituição, tanto que achamos um absurdo essa prisão do Daniel, porque é inconstitucional. Se ele tivesse ido para o Conselho de Ética, não tivesse sido preso dessa forma, de forma ilegal, tava tudo bem. Tinha que seguir dentro de tudo dentro dos parâmetros da lei. Aí sim, tranquilo, ninguém estaria falando mal do STF relacionado a isso, né? Mas é isso. Nós hoje temos um partido dentro do STF, né? Essa que é a realidade, que está influenciando nas tomadas de decisões dos deputados da Câmara, do Senado, e vão impedir, com certeza, já estão trabalhando a todo vapor para impedir a Bia Kicis entrar na CCJ, porque eles sabem que vai ser realmente uma guerra essa mulher na presidência da CCJ. Isso aqui já foi um recado que o STF deu, declaração de guerra, significa, eles já mostraram a posição que eles têm sobre a Bia Kicis, né, qual o pensamento que eles têm sobre a Bia Kicis na CCJ. Então, ou seja, os deputados vão se basear de acordo com essa simples declaração aqui, ó. Já está dizendo, não vamos contradizer o STF, vamos seguir aquilo que eles querem. Né? Então eles vão, com certeza, é bem provável, eles não colocarem a Bia Kicis na CCJ, mas acredito que eles não vão chegar a tão absurdo, não vão chegar nesse absurdo, mas depois da semana passada, né, tudo é possível. O povo quer a Bia Kicis na CCJ, mas esses 3 poderes não estão seguindo a vontade do povo, a verdadeira democracia. A democracia é a vontade do povo, não é instituição, não é nada disso não.
Marco Aurélio pressiona deputados. Câmara não faltará ao povo brasileiro. E o que seria faltar ao povo brasileiro, de acordo com o elevadíssimo entendimento do ministro? A Câmara votar pela revogação de uma prisão ilegal decretada pelo STF. Manchete do jornal O Globo. Marco Aurélio diz que deputados prestarão contas nas eleições de 2022. Ministro do STF é contra acordo para abrandar a prisão do deputado bolsonarista. Eu não fumo cachimbo da paz. Palavras do ministro. Então vocês percebem o tom de ameaça? Ainda mais considerando que são os ministros do STF que se rotacionam na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, um órgão com poderes para interferir diretamente nas pretensões eleitorais dos parlamentares, dos deputados, dos senadores. Mais uma. Eu estava assistindo lá, reparei na fala inicial, na entrevista exclusiva do ministro Gilmar Mendes aqui para a CNN Brasil. Ele disse o seguinte: eu espero que a Câmara avalie a gravidade da situação e que, de fato, considere aquilo que foi decidido pelos 11 votos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Em outras palavras, o Gilmar Mendes, ele tira o foco da legalidade e da Constituição e orienta a atenção dos parlamentares para aquilo que foi decidido pelo seu tribunal. Eu espero que a Câmara avalie e que, de fato, considere aquilo que foi decidido pelo ministro Alexandre, inicialmente, pelos 11 votos no plenário do Supremo Tribunal Federal. Pelos 11 votos no plenário do Supremo Tribunal Federal. Pelos 11 votos no plenário do Supremo Tribunal Federal. Pelos 11 votos no plenário do Supremo Tribunal Federal.